no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Amados, hoje comemoramos, no nosso país o dia da independência, 7 de setembro, dia da independência. Talvez muitos nem lembravam, porque hoje é domingo, né? A gente só lembra quando é feriado, que é gostoso ficar parado, né? Mas é o dia da independência, né? Independência significa você ser autossuficiente, você ter suas decisões próprias, não estar debaixo de regras, não estar debaixo de doutrina, enfim. Mas a independência, ela traz um preço muito alto. A pessoa ser independente, talvez ela está pensando apenas, olhando apenas de um lado, que eu não preciso mais dar satisfação, eu posso tomar minhas decisões, mas a pessoa se esquece que atrás daquilo existe o compromisso, a responsabilidade que ela vai ter de assumir os seus próprios erros também, né? A responsabilidade de que ele não depende mais de ninguém, porém ele não pode também mais jogar a culpa sobre ninguém, porque ele tomou a decisão sozinho, ele tomou a decisão própria, porque ele é suficiente para isso. Mas por que eu estou dizendo isso nesse dia da independência? E hoje eu estava meditando sobre isso, e eu li algo que alguém escreveu, né? Que a independência, no Brasil é independência ou morte, né? Mas eu li algo que eu achei interessante, que a independência, ela traz a morte. E eu achei profundo isso, porque se nós analisarmos realmente, a independência, ela traz a morte. Ela não é um desafio apenas. E nós sabemos que se nós trouxermos para o mundo espiritual, assim como esse versículo que está aqui contido na palavra do Senhor, fostes comprados por um bom preço. Fomos comprados. Quando você é comprado, ou quando você compra, aquilo passa a ser teu, é posse tua. Você passa, vai no cartório, registra, tudo é teu e ninguém pode tirar. É teu. Você comprou, é teu, é posse. E aqui Paulo diz que fostes comprados por um bom preço. Se nós somos comprados por um bom preço, nós já não pertencemos mais a nós mesmos. Eu já não posso dizer que eu sou independente para tomar uma decisão sem antes eu buscar a Deus, ouvir a voz do Senhor, pedir permissão para Deus e aceitar a decisão do Senhor. E hoje nós estamos vivendo, irmãos, uma época em que muitos estão falando que é de Deus, pertence ao Senhor. Eu sou 100% de Jesus, né? É gostoso falar isso, mas na hora de nós vivermos isso, nós vemos que, na verdade, a pessoa, ela não quer ouvir a voz de Deus. Ela esquece que nós fomos comprados por esse preço. Fomos comprados por um preço. E se fomos comprados, significa que a partir de então o Senhor Jesus tem posse da minha vida. Ele tem posse de mim. Mas aí nós pensamos, mas o Senhor quer o meu coração. O Senhor quer apenas o meu coração. Mas aqui nós vemos que a palavra do Senhor diz que nós fomos comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus na nossa vida. O nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nosso pensamento, tudo depende do Senhor. Mas quando isso depende do Senhor, não é um mau negócio. Porque a mesma coisa que você morar dentro da casa do seu pai, por mais ruim que pareça ser,
Você não se preocupa com aquela conta que tem que pagar. Você não se preocupa quanto veio de água, quanto que veio de luz, quanto que custa um saquinho de arroz, quanto que custa um litro de óleo. Você não se preocupa com nada. Você sabe que chegou na hora do almoço, você chega cansado em casa, o almoço está lá, está pronto. Ah, mas eu tenho que fazer o almoço ainda. Só que você vai lá no armário, o arroz está lá, o feijão está lá, o óleo está lá, está tudo lá. E às vezes nós não paramos para pensar nisso. Que por mais ranzinza que ele seja, por mais que ele seja tudo, por mais que ele não seja da forma como eu gostaria que ele fosse, só que ele não deixa faltar nada. Ele supre as necessidades do lar. E assim é Deus na nossa vida. Por mais que eu achar que Deus não é dessa forma que eu gostaria que fosse, por mais que eu achar que, Senhor, mas podia ser diferente, eu sei que tem que ser assim na sua vontade, eu sei que está escrito, mas não tem jeito de dar uma amolecida, não tem jeito de ser o caminho mais fácil, né? E não adianta nós tomarmos rumo sem a direção de Deus, porque enquanto eu estiver debaixo da proteção do Senhor, por mais que eu achar que é difícil, que é estreito, que é apertado, que não precisava ser assim, nós olhamos para os outros, parece que os outros estão vivendo uma vida tranquila, assim como nós olhamos os nossos vizinhos, olhamos os nossos amigos, e às vezes nós achamos, principalmente o adolescente, ele pensa que aquele amiguinho, aquela amiguinha, ele tem muito mais liberdade do que você muitas vezes. Isso passa pelo pensamento, porque você vê aquela pessoa tendo uma certa liberdade, ela saindo, ela voltando a hora que ela quer, ela tomando as suas decisões. Mas nós sabemos que por mais que seja difícil seguir uma regra do Senhor, eu posso e Ele me saber, e que Ele supre as minhas necessidades, e que eu não tenho falta de nada, de tudo que eu precisar, a hora que eu precisar, Ele está pronto a fazer, Ele está pronto a estender as mãos, Ele está pronto a fazer exatamente como eu peço a Ele, talvez não no momento em que eu peço, talvez não da forma como eu estou exigindo de Deus, mas Ele procura fazer o melhor para nós, porque Deus Ele tem o melhor, mas os Deus, Ele sabe também dessas coisas, e Ele sabe que eu estou pedindo para Ele, parece que Ele não quer me fazer agora, só que Ele está falando comigo, filho, eu te amo, você sabe que eu te amo, você sabe que eu quero o melhor para você, você sabe que eu vou te dar, você sabe que eu vou te dar o melhor, e você acha que isso daí é o melhor porque você está pedindo isso daí, mas eu tenho algo que é muito melhor do que isso, que eu vou te dar, mas não é agora, não é o momento, mas nós queremos imediato, e aí nós queremos o que? Uma independência. Se for para ser assim, então eu vou começar a fazer do meu jeito, eu quero a minha independência, eu quero fazer então conforme eu acho que tem que fazer, e aí começamos a fazer, depois nós vemos que vem as consequências sobre a nossa vida. Irmãos, eu estou dizendo tudo isso apenas para entendermos essa independência que nós queremos ter, até mesmo servindo a Deus. Isso é da carne, isso é do ser humano. Nós vemos que todos querem uma independência financeira e todos correm atrás disso. As pessoas jogam na Mega Sena, na loteria, por quê? Porque ela quer uma independência financeira. As pessoas falam, se eu ganhar essa bolada toda, primeira coisa, eu não vou trabalhar mais, não vou mais fazer nada, não tem para quê? Eu tenho um monte de dinheiro. Os irmãos viram por que a independência leva à morte. A independência ela não é vida, ela é morte, porque nós paramos de querer fazer as coisas. A primeira coisa que vem na mente, se eu tiver isso, eu não vou fazer aquilo. E assim Deus vê em nós. Se Deus tirar o estreito de nós, se Deus tirar a direção que Ele tem para nós, por mais difícil que seja, nós já, como ser humano, a carne, ela já clama por isso, a independência. E aí eu não vou mais fazer, não vou mais servir da forma como eu estou servindo, porque a independência ela traz isso. Eu trabalho porque eu preciso de dinheiro, mas se eu ganhar aquela bolada, eu não vou trabalhar mais. E aí não trabalha mais, entra numa rotina, entra numa vida sedentária, aí daqui a pouco compra tudo que quer, perde a graça, e o dinheiro acaba, vai embora. E aí
a vida torna sem sentido. E aí nós precisamos entender que o trabalho que Deus nos deu não é tão ruim assim como parece ser. O trabalho que Deus nos deu, além de trazer o sustento para nós, Ele vai preencher o tempo, Ele vai fazer que nós tenhamos uma vida ativa, que a nossa mente esteja em atividade o tempo todo, esteja programando para fazer mais, sempre mais, e com isso nós vamos crescendo intelectualmente, moralmente, nós vamos crescendo, porque nós estamos produzindo, nós estamos fazendo. Mas quando eu quero a liberdade, isso faz com que eu deseje parar com tudo. E é por isso que Deus não dá essa liberdade. Porque Jesus disse que nem Deus parou até hoje. Jesus disse que o meu Pai trabalha. Até hoje, Ele disse. Falou, eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje, Ele para. Deus não parou de trabalhar até hoje. Ele fez o mundo, Ele criou os céus, a terra, Ele criou o homem, Ele criou as estrelas. Só que Ele não para de trabalhar. Por quê? A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. E se Ele não pertence, é porque Ele não existe. Deus vai fazer o dia de amanhã. Fomos comprados porque nós não éramos independentes nem antes. As pessoas, desde que nascem, eles já nascem em pecado. Ele já pertence a este mundo. Ele já nasce debaixo do pecado. E ele tem que crescer, ele tem que aceitar Jesus, ele tem que mudar a sua vida, ele tem que entregar, porque Jesus veio para remir, tirar do pecado, tirar da mão do inimigo, tirar da perdição eterna. Então nós somos comprados pelo Senhor. E Ele diz, glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, pertencem ao Senhor. A liberdade, irmãos, o querer da liberdade, fez com que um jovem, um pai tinha 2 filhos, e o mais novo, ele chega para o pai e diz, pai, eu sei que aqui está bom, a fazenda é muito grande, eu sei que tudo isso aqui vai ser nosso, mas eu quero ser livre. Eu não quero mais trabalhar para o Senhor. Eu cresci, eu já sou homem, eu preciso tocar minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. Tem muita coisa lá fora para eu conhecer, tem muita coisa para eu fazer lá fora. Eu estou aqui preso, eu só trabalho no Senhor, não estou vendo nada. Eu sei que cada vez nós estamos tendo mais bens, cada vez nós estamos tendo mais riqueza, eu sei que tudo isso um dia vai ser meu, mas eu quero a minha liberdade. Pegou tudo, foi embora. A Bíblia diz que ele foi gastando, ele foi acabando com tudo, o tempo foi passando. No começo é bom porque ainda está cheio, no começo tem dinheiro, no começo ainda tem crédito, as coisas vão indo, vão passando, só que tudo aquilo vai acabando. E a Bíblia diz que o tempo passou, e aquele filho pródigo, ele chegou a uma situação em que ele viu que a independência que ele achava que era vida, ele encontrou a morte. Ele começou a ver que aquilo que ele achava que era tão ruim na casa do pai, lá na fazenda, não era da forma como ele estava vendo. Ele começou a perceber que as coisas começaram a ficar difíceis, ele não tinha mais o pai perto, ele já não tinha mais o irmão ranzinza perto, aquele irmão briguento, aquele irmão que diz, só eu que trabalho, por que você não faz nada? Porque o irmão dele era assim, só eu trabalho nessa casa, só eu faço, você não faz nada. Ainda achou ruim depois, mas ele percebeu que tudo aquilo ainda era bom, porque tudo que ele precisava ele tinha.
aquilo que ele considerava ruim, ele viu que era bom demais, e ele estava comendo qualquer porcaria. A independência trouxe isso para ele, e esse filho viu que perdeu tudo, mas aí ele lembrou: na casa do meu pai tem pão sobrando, e eu estou aqui morrendo, estou perecendo, morrendo de fome. Ele toma uma decisão: vou levantar, vou voltar para a casa do meu pai. Só que aí vem os pensamentos: mas o que eu fiz lá atrás, meu pai não vai me perdoar. Eu conheço meu pai, eu sei como que ele é, eu sei que ele é duro, eu sei que ele é muito bom com os outros, mas para mim eu sei que eu fiz errado, eu pisei na bola, eu pisei no tomate. Agora, como que eu vou voltar? Aí vem os pensamentos de morte, vem os pensamentos que não tem mais volta, vem o pensamento que para você não tem mais jeito. Só que tudo isso são pensamentos malignos, porque enquanto nós temos vida, enquanto nós temos um Pai Celestial olhando por nós, Ele sempre vai estar com os braços abertos e estendidos para acolher a todo e qualquer aquele que sai, que vai embora, que diz: eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais fazer nada, eu quero liberdade, eu quero aproveitar o mundo, eu quero viver o que os outros estão vivendo lá fora. Só que a hora que vai ver, tudo aquilo é ilusão, tudo é ilusão. Aquilo que parece ser diversão, você está lá no meio, não é nada disso. Você pensa: o que eu estou fazendo num lugar desse? O que eu estou fazendo aqui? Você não se adapta mais num lugar desse. Você não consegue mais, por mais que você tentar achar que é diversão, você vê que aquilo não é diversão. Não foi feito para ser independente. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. O ser humano não foi feito para ficar isolado no mato. O ser humano foi feito desde a sua criação. Ele não fez que o homem fique só. Ele sabia que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, ele sabe a natureza, ele sabe que não foi feito para ficar sozinho, foi feito para viver em comunidade. É por isso que não adianta que a liberdade que a gente pensa: eu não preciso de amigo, eu não preciso de irmão, eu não preciso de nada, eu tenho a minha vida, eu faço o que eu quero. Isso é uma ilusão, porque a pessoa vai chegar numa hora que ela vai ver que ela precisa muito das pessoas, ela precisa do amigo, ela precisa da igreja, ela precisa do pastor, ela precisa do irmão, ela precisa do pai, ela precisa da mãe, ela precisa daquele irmão, que muitas vezes ele acha que aquele irmão é melhor que você casa logo, vai embora, vai ficar livre de você. O dia que vai casar, o que mais chora, porque não quer que o irmão saia de casa. Aí ele começa a sentir que ele não foi feito para viver sozinho, ele foi feito para viver em comunidade. A liberdade traz a morte. E é por isso que a única liberdade que nós temos que traz a vida é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos livra da condenação eterna, que nos livra da célula que estava preparada para nós, contra nós. O preço alto foi pago, o Senhor Jesus pagou esse preço, nós somos livres da condenação eterna. Porém, nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos corpo, alma e espírito a Deus, ao qual nós vamos ter que dar conta diante do Pai. Aí você vê que as pessoas estão comendo bolotas, estão comendo qualquer coisa, porque está longe da casa do Pai. Mas aquele que está na presença de Deus, ele sabe que ele não vai desprezar, ele não vai jogar fora, ele não vai abandonar aquilo que Deus deu de melhor para ele, ele não vai deixar com que nada, nenhum pensamento tire ele da casa do Pai. Casa do Pai não significa a presença de Deus, perder a presença do Senhor, perder a glória do Senhor, perder a intimidade com Deus, perder tudo aquilo que tinha de melhor para a sua vida. Mas o Senhor sempre está com os braços abertos. Por isso que ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Glorificai a Deus, porque Ele tem feito grandes coisas. O Senhor tem feito, irmão, nesses últimos dias, grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres, por isso estamos felizes. E só aqueles que são filhos de Deus e que sabem que isso acontece, o milagre ainda acontece nos nossos dias, o milagre ainda acontece no nosso meio, porque o mundo pode achar que isso não é verdade, o mundo pode achar
para mim mesmo. Não. A vontade do Senhor vai ser feita conforme Ele quer fazer. Não é eu dando ordem para o Senhor. Não é eu exigindo do Senhor algo. Isso quer trazer para nós uma independência. Muitos estão pregando isso. Aí a gente lembra aqui. O ar que nós respiramos é de graça. E Ele nos dá fôlego de vida para nós vivermos. Por isso nós somos dependentes dEle. Totalmente dependentes do Senhor. Não posso fazer nada sem Ele. E glória a Deus por isso, porque eu sou dependente dele. É melhor ser dependente de Deus do que ser dependente do inimigo, como muitas pessoas estão lá fora, dando a sua vida para o inimigo, colocando o seu futuro na mão do inimigo, dependente totalmente da sorte. E a sorte dessas pessoas é a morte muitas vezes, mas quando nós somos dependentes de Deus, significa que nós estamos debaixo da proteção do Senhor. E Ele vai suprir nossa necessidade. Ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto financeiramente, porque se Ele quer que eu treine para Ele meu corpo e meu espírito, significa que Ele vai suprir as minhas necessidades físicas, materiais, sentimentais e também o espírito, que é o espiritual. Por isso que Ele quer o corpo e o espírito. É por isso que Ele quer os dois. Não adianta eu dar o meu corpo para Ele, mas o meu espírito está longe. Não adianta dar meu espírito para Ele, mas meu corpo estar longe dele. Não. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo de Deus habitar se não for templo do Espírito Santo. Então tem que ser os dois. Tem que ser tudo totalmente dele. Ser dependente dele. E não reclamar por isso. Glorificar a Deus. Ele disse que glorificar depois a Deus. No vosso corpo e no vosso espírito. Porque pertencemos a Ele. Não queremos nos desmanchar daquilo que Deus tem nos dado. Não queremos pegar, Senhor, eu não vou esperar mais tempo, não. O filho pródigo, ele não quis esperar. Ele queria pegar tudo, ver tudo que é meu e eu vou embora. Se nós fizermos isso com Deus, Ele nos dá. Eu pego toda a unção, eu pego tudo aquilo que Deus deu, tudo o futuro que tinha pela frente. Pego, nossa, na hora é uma bolada. É onde muitas pessoas, irmãos, ele não pensa. Às vezes ele está numa empresa e ele tem um futuro brilhante naquela empresa. Ele poderia crescer dentro daquela empresa. E o patrão tem falado para ele: faz um curso, eu estou aqui para te ajudar, faz, estuda, eu vou fazer você subir, futuramente você vai ser alguém. Mas a pessoa está ali, vai fazendo as contas: quanto tempo faz seu trabalho aqui? Se eu fizer um acordo, eu vou pegar uma bolada. Rapaz, dá para mim comprar um carro. Olha, dá para mim viajar. Eu não tenho compromisso nenhum mais. Eu não vou fazer nada, eu vou aproveitar a minha vida. A pessoa vai lá, pega tudo, rapa tudo e sai agora. Perdeu todo o seu futuro pela frente. Assim é espiritualmente. Deus está falando: filho, vai estudando. Filho, vai se posicionando. Filho, eu tenho o melhor para você. Olha, você já tem o melhor, mas eu tenho muito mais para te dar. Eu quero ver você crescer, eu quero ver você ser alguém. Mas nós queremos, não, vai demorar muito, Senhor, eu tenho que aproveitar a vida. Então me dá tudo que é meu, então eu vou aproveitar a vida. A pessoa vai, gasta tudo, acaba com tudo, perdeu todo o caminho pela frente. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos preparemos, amados, como igreja do Senhor, que nós nos preparemos como pessoas sábias, que nós vivemos sobre esse mundo com inteligência, sabendo que quando Cristo não voltar, nós precisamos viver sobre essa terra, debaixo da proteção do Senhor, debaixo da providência do Senhor, sabendo que nós somos dependentes totalmente do Senhor. Muitos estão tomando decisões, muitos estão querendo ser independentes de Deus, mas estão fazendo como o filho pródigo, perdendo, achando que é liberdade, mas depois começa a vir a consequência de toda aquela liberdade que nós achamos que é. Não é isso que Deus quer. Deus quer um Brasil realmente independente, mas independente de idolatria, independente de satanismo, independente de espiritismo dentro das igrejas, independente de culto a demônios, independente de tudo aquilo que está levando as pessoas para o inferno. O Senhor quer um Brasil independente, sim, mas que seja totalmente dependente dele, que seja do Senhor Jesus realmente, que seja de Cristo realmente, que essa cidade de Jales realmente se torne uma cidade de Cristo, mas uma cidade que seja totalmente dependente do Senhor, que viva debaixo da proteção do Senhor, que viva debaixo do auxílio de Deus, e que realmente
As amiguinhas chegam, mas vai lá com o papai, né? Vai lá, pede para a mamãe, vê se ela deixa você ir. Eu sou independente, eu faço o que eu quero. As pessoas taxam como careta, as pessoas taxam como não, você está perdendo tempo. Deixa as pessoas achar isso em você, deixa as pessoas achar que porque você é crente, você é careta, você não toma decisões próprias. Glória a Deus por isso, porque você ora a Deus, você busca o Senhor, e se Deus fala não, é não. Se Deus fala não, é agora, tudo bem, amém, Senhor. O Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor está me protegendo, o Senhor está me guardando. Isso é um livramento de Deus para a minha vida. Isso é estar debaixo da dependência do Senhor totalmente. Não tomar decisões erradas, não tomar decisões por conta própria, de buscar o Senhor e obedecer ao Senhor tudo na nossa vida, porque Ele vai dar o melhor de Deus na nossa vida. Ele tem dado a cada dia. O Senhor tem abençoado grandemente as nossas vidas. Amém? Você é liberto pelo poder do Senhor. Não queira mais liberdade. Você já é liberto. Você é totalmente dependente do Senhor. Glória a Deus por isso. Glorifique o Senhor por isso. Você é dependente dEle. Eu amo ser dependente do Senhor. Ai de mim se eu não for dependente de Deus. Porque a hora que eu clamar a Ele, Ele não vai me ouvir. A hora que eu precisar, Ele vai estar longe de mim. A hora que eu orar ao Senhor, o Espírito Santo Deus vai estar longe. Não, eu não quero, eu quero Ele perto de mim. Eu quero Ele a cada momento, segurando em minha mão, caminhando comigo, andando comigo. Ele pega na nossa mão, Ele diz: não temas que eu te ajudo, eu te esforço, eu sou teu Deus, eu sou teu escudo, eu sou tua fortaleza, eu sou teu socorro presente na angústia. Se você estiver debaixo da minha proteção, mal nenhum vai chegar na sua casa, praga nenhuma vai chegar até você. Irmãos, não tem palavra nenhuma que vai chegar até a sua vida se você estiver debaixo da proteção do Senhor. Se você não querer ser independente de Deus, você tem toda a proteção do Senhor. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, aleluia. Ele é o meu Deus, eu sou dependente dEle. Isso com alegria no coração, não é com tristeza, não. Dizer para todo mundo: eu sou de Jesus, sim, eu sou um crente, sim, eu sou um cristão, sim, eu dependo sim do Senhor. Glória a Deus por isso. E é por isso que essas pragas não chegam de mim, é por isso que essas palavras de derrota não chegam da minha casa, é por isso que nem macumbaria, nem feitiçaria, nem mal nenhum vai chegar de mim, porque eu sou dependente do Senhor. Ele é o meu Deus, Ele me guarda de todo mal, aleluia. E a palavra dele é escudo e broquel para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Confie sempre no Senhor, sempre. Nunca desvie da proteção do Senhor. Não queira ser independente nunca de Deus, por mais que ele pareça ser chato, porque às vezes parece que Deus não é aquele Deus de amor que eu gostaria que Ele fosse, aquele amor meloso, aquele amor que não, mas ela faz. Não, tem hora que Deus é chato, tem hora que Deus, Deus fala não. Senhor, mas por que não? Porque é minha vontade, não. Deus não vai querer ter isso. Deus tem que explicar para mim o porquê, porque Ele diz: não, confia em mim, você confia em mim? Eu creio.